Olá, somos da Universidade do Vale do Acaraú, UVA, somos do Polo de Ubajara. Estamos fazendo aqui uma apresentação do trabalho sobre psicomotricidade. Estamos com as fases do desenvolvimento motor. A equipe ela é composta por Antônio Astônio Alves Soares, Jaqueline Veras Pires, Rosimeire de Souza Mesquita, Onildo Lima de Souza, Pedro Vitor Timbó Freitas, Rafael Silva da Rocha. Introdução. O desenvolvimento motor humano é um processo complexo e contínuo que envolve a aquisição e aperfeiçoamento das habilidades motoras desde o nascimento até a idade adulta. Essas habilidades motoras incluem desde os desenvolvimentos mais básicos e reflexos nos primeiros meses de vida, até as habilidades especializadas necessárias para as atividades esportivas e cotidianas mais complexas. Esse desenvolvimento não se limita apenas ao aspecto físico, mas também influencia o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da pessoa. Compreender as diferentes fases e etapas do desenvolvimento motor é essencial não apenas para os profissionais da saúde e educação, mas para todos que têm interesse no crescimento e no bem-estar integral das crianças e adultos. Pode passar, Tidônia. Pronto, agora eu vou dar continuidade à sua Rosemary. As fases do desenvolvimento motor são 4. Mais adiante, cada componente vai especificar cada um. Inicialmente, vou falar as 4 fases. A primeira fase é a motora reflexiva, que é desde o nascimento até uma ano de idade. Os reflexos primários são movimentos involuntários como sucção, preensão e mora. A segunda fase motora é a rudimentar, que vai de 1 ano a 2 anos. Controle voluntário. São movimentos conscientes, como sentar sem apoio. Pode passar. Agora nós vamos ver a terceira fase, que é a fundamental, que vai de 2 anos até os 7 anos. Movimentos básicos, como correr, pular, lançar e pegar. São a coordenação e o equilíbrio trabalhado nessa fase da criança. A quarta fase é a especializada, que vai de 7 anos em diante, que é a autoperformance, com habilidades avançadas em esporte, arte, e são movimentos integrados a complexo. Pode passar. Agora eu vou explanar mais sobre a primeira fase, que é a fase motora reflexiva, que é de 0 a 1 ano de idade. É a primeira etapa do desenvolvimento motor e ocorre desde o nascimento até cerca de 1 ano de idade. E é nessa fase que os bebês têm um movimento de reflexo como automáticos e inatos. São reflexos de respostas involuntárias a estímulos específicos e não requer aprendizado. Ou seja, os principais reflexos nessa fase, que é a primeira fase da criança, é a sucção, que no caso seria sugar o alimento, que seria o leite materno. E a apreensão é agarrar firme, ou seja, dar um objeto macio para a criança, para que ela segure e solte. Agarre e solte. Ou seja, ela está trabalhando os movimentos musculares das mãos. Aí temos o moro, né? Que é a resposta de susto. Aqui no caso eu coloquei essa imagem como se a mãe estivesse cantando e de repente ela baixa a palminha, a criança se assusta. Ou seja, já teve aqui um movimento de reflexão do caso de olho e mão, daqui da fase da criança. E essa outra imagem que eu coloquei aqui, né, que no caso seria a coordenação motora, que ela vai trabalhar o pegar, o soltar. E então, esse tipo de atividade desenvolvida na vida da criança já vai trabalhando precocemente o desenvolvimento da vida dela, tanto motor como muscular, para uma vida saudável. Agora eu vou passar adiante para a segunda fase aí que a minha amiga vai ler. Meu nome é Jaqueline. Eu vou apresentar a fase motora rudimentar, que é entre 1 a 2 anos de idade.
A segunda fase são os movimentos rudimentares, que vai desde o nascimento até os 2 anos de idade. Esses movimentos se caracterizam pela inibição dos movimentos e reflexo e pelo aparecimento de movimentos voluntários, porém ainda descontrolados e grosseiros. Começam a realizar seus movimentos com certa precisão e controle, aprendendo a manter o equilíbrio, a manipular objetos e a locomover-se. É importante ressaltar que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, e isso se deve a alguns fatores, como, por exemplo, as influências biológicas, o ambiente e os estímulos. Temos sempre que destacar isso, pois não existe mais cruel para a criança que a comparação com a outra. Claro que podemos usar alguns parâmetros para identificar possíveis desvios e necessidades específicas. Então, não podemos jamais querer comparar uma criança com a outra, porque cada criança tem seu tempo dentro do limite. Óbvio que elas têm que ter o desenvolvimento correto, porém, nenhuma criança é igual à outra. Artidônia, pode passar. Esses movimentos rudimentares são basicamente os movimentos em sua forma elementar, que serão usados para o resto da vida do indivíduo, sempre ligados às fases do desenvolvimento motor. Movimentos estabilizadores no controle do pescoço, no controle do tronco, manipulativos como alcançar, pegar, largar, e locomotores como rastejar, engatinhar e caminhar. Esses são exemplos desses movimentos que possuem como objetivo ligado à sobrevivência e o bem-estar. Pode passar. As atividades lúdicas têm como diversidade de movimento baseado nas habilidades estabilizadoras, manipulativas e locomotoras que possibilitam um amplo repertório de movimentos, promovem benefícios cognitivos e afetivos. Sons, luzes, cores são altamente estimulantes nessa fase. O cantar, o colorir, que é o rabiscar, o pintar, pegar bolinhas coloridas, são ótimas formas de estimular as crianças nessa fase, deixando-as fazer seus próprios sonhos, deixando-a descobrir que seu corpo faz barulho, mudar de cor, e se passar a canetinha na hora que ela está riscando, ela vai ver que está mudando, que está rabiscando. Claro, use sempre produtos seguros e adequados para é uma das fases mais essenciais, porque é ali que ela vai conhecer o seu corpo, é onde ela vai aprender a fazer seus primeiros estímulos, o engatinhar, que é muito importante nessa fase, o caminhar, o pegar, levantar o pescocinho. Vou passar agora para a próxima fase. Artidônio? Então, eu me chamo Rafael e eu iria falar agora sobre a fase motora fundamental, que equivale dos 2 a 7 anos, né? A fase fundamental do desenvolvimento motor, ela se refere ao período em que a infância, em que a criança adquire e aprimora suas habilidades básicas e fundamentais, ou seja, é quando a criança ela já tem todo um preparativo, um controle motor sobre as suas ações, né? Assim, essas habilidades elas são essenciais para o movimento e a integração física com o ambiente ao redor. Então, ela é de extrema importância porque ela irá fazer com que a criança ela já conheça o meio físico, o meio social, para poder estar inserida, né? Como já mencionei, ela é dita dos 2 a 7 anos aos 2 a 7 anos de idade, né? Aonde ela vai ter tanto o seu físico, tanto a sua habilidade física quanto cognitiva, com mais maturidade, sendo mais maturadas.
e é onde ela vai exercer as atividades mais complexas. Pode passar, Tidão. Que atividades são essas, né? A locomoção, que é o caminhar, o correr, o pular, o soltar, o galopar. A manipulação, que é o pegar, o lançar, o chutar ou receber objetos. A estabilidade, que equivale ao equilíbrio, ao subir e descer escadas, a pular corda. E a coordenação, principalmente da coordenação bilateral, né, de lateralidade. Esquerda, direita, enfim, assim, o que vale ressaltar é que cada desenvolvimento desse, ele anda junto com os demais. Se a criança ela passar por uma dessas fases fundamentais, consequentemente ou posteriormente elas podem ter alguma alteração, né? Seja cognitiva, seja física ou seja até social. Por isso que todas as fases elas têm que estar andando em conjunto, não pode pular nenhuma dessas fases para a criança poder assim se inserir adequadamente. Pode passar. Artidônio. Oi? Tá desligado aqui o microfone. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Fiquei com a fase especializada, que é de 7 anos adiante. A fase especializada é uma das etapas finais do desenvolvimento motor, e ela é caracterizada pelo refinamento e aplicação de habilidades motoras previamente adquiridas em contexto específico. Esta fase geralmente ocorre na infância tardia, adolescência e continua ao longo da vida adulta. Essa fase do desenvolvimento tem grande importância para o desenvolvimento individual e também para a prática de atividade física. A importância da fase especializada. Refinamento de habilidades. Refinamento de habilidade é quando a criança já tem habilidades e está melhorando. Ela passa a melhorar a habilidade que ela já tem. Habilidades mais avançadas para aplicar o esporte. Ela tem um propósito para cada ação motora. Exemplo, o chute é uma o chute, ela tem um propósito de chutar, ela já sabe para que tem aquele propósito de arremessar aquela bola. Diferenciação e integração. Diferença é uma coisa de outra, ela passa a diferenciar aquilo e, ao mesmo tempo, uni-la. Aumenta o desempenho na participação em esporte. Ela tem um aumento, ela já passa a ter gosto, ela passa a ter participação naquilo. A influência do ambiente e da experiência. Ela, além dela ter experiência com os colegas, o ambiente também, onde ela vai, onde ela está, ajuda no desenvolvimento. Desenvolvimento do trabalho em equipe. Ela passa a desenvolver habilidades em equipe, ela passa a entender o significado da equipe, passa a poder ter rivalidades, um conhecimento humano. Fase transitória. É a fase que ela passa. Opa, travou aqui, gente. Fase transitória. Quando a criança já consegue desempenhar habilidade de forma plena. Ela passa a ter habilidades. Fases aplicadas. Esportes coletivos. Chutes para a trave de diferentes ângulos e distância. Esportes individual. Exercício de agilidade com escada e cones. A importância do treinamento. A prática de habilidade requer disciplina, manutenção e adaptação ao longo da vida. A prática continua a importância para que a habilidade permaneça e seja bem desenvolvida. A fase especializada no desenvolvimento motor é fundamental para o desenvolvimento na habilidades motoras avançadas e a promoção de um estilo de vida ativa. A educação física, ao incorporar essa fase em seu currículo, desempenha um papel vital no desenvolvimento integral dos alunos,
fomentando a saúde, bem-estar, habilidades sociais e disciplina, além de identificar e desenvolver talentos em várias modalidades esportivas. Pode passar. Que é o meu, é? Bom, concluindo que o desenvolvimento do motor humano é um processo contínuo, dinâmico, que se inicia na fase rudimentar, onde adquirimos movimentos básicos e fundamentais para a nossa sobrevivência. À medida que avançamos para a fase fundamental, aprimoramos essas fases, habilidades, e começamos a combiná-las em desenvolvimento mais complexo, finalmente na fase especializadas. Aplicamos essas habilidades nos contextos específicos e mais exigentes, como esportes e atividades cotidianas. Para a licenciatura em Educação Física, entender essas fases é essencial para promover um desenvolvimento motor saudável e otimizado, preparando os futuros profissionais para contribuir efetivamente na formação e bem-estar dos seus alunos. Pronto, pessoal. Conclusão é isso aí. Tá sem áudio, Jade. Tá sem áudio, Jacqueline. Ou seja, como o Rafael disse na apresentação dele, cada fase é importante na vida da criança, desde o seu nascimento, quando ela dá aquele sorriso que muitas das vezes as mamães acham que a criança está sorrindo para ela, mas não, como é que fala? Como se fosse um susto, né? É um movimento involuntário. E desde que cada coisa que a criança... cada fase que a criança vai aprendendo, quando ela aprende a agarrar um objeto com a mão, as mães começam a, digamos, que estranhar o comportamento da criança, que a criança não dorme. Por quê? Porque isso, ela aprendeu uma coisa nova. E automaticamente ela requer um tempo maior para aprender aquilo. Então é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Não? Não, né? Então, Então, é nossa isso aí. apresentação... Bom, acho que é só isso mesmo, então. Né? Só isso, muito É obrigado. só ratificar. Só isso, muito obrigado. Então, Obrigado a todos, finalizando aqui o pessoal. vídeo, viu, gente?